Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. Vamos iniciar esse momento tão gostoso onde nós podemos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, nos sentirmos tão próximo do Mestre, como se estivéssemos retornando a 2026 anos atrás, nas margens do rio Cafarnaum, sentindo aquela brisa, olhando para Jesus, sendo magnetizado pelo seu amor. É isso que esse evangelho, esse encontro com o evangelho, nos oferece, não é? Essa vivência dos ensinamentos de Jesus e o sentimento da presença do nosso divino amigo em todos os momentos da nossa vida. Então vamos aproveitar esse encontro, fecharmos os nossos olhos e assim nós vamos procurando trazer em nossa mente a imagem de Jesus, Jesus percorrendo a região da Galileia, com seu olhar magnânimo sobre todos aqueles que o seguiam, e nós estamos entre seguidores que vamos em busca do fortalecimento, do equilíbrio e da fé. Vamos sentindo o olhar manso de Jesus sobre nós, sentindo o seu amor e o seu chamado para a vivência dos ensinamentos das leis divinas. Jesus querido, nós estamos aqui hoje reunidos em Teu nome, te pedindo, Jesus, o amparo para as nossas necessidades. Somos tão pequeninos, tão devedores, tão necessitados, que hoje, Senhor, nós possamos nos sentir alimentados em nossa fé, na coragem, na alegria e na esperança, para que possamos, amparados pela Tua presença, vencermos os desafios da vida, vencermos as dificuldades, as dores, para que possamos assim nos reajustarmos com as leis divinas, nos reabilitarmos com essas leis, evoluirmos e desenvolvermos essa energia poderosa do amor. Jesus, ilumine a cada um de nós, que nós tenhamos condições de compreender a lição de hoje, que possamos ter a coragem de praticar e assim a cada dia que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Se conosco, Jesus, nos fortalecendo e que nós possamos, ao final deste encontro, recebermos as energias fortalecedoras do passe. E assim, em gratidão, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim nós vamos envolvendo em todo o nosso carinho a nossa companheira Florinda, para que ela sinta o amparo dessa equipe amiga e possa nos transmitir tudo aquilo que ela preparou. Graças a Deus. Olá a todos, que Jesus possa nos envolver. Estamos novamente aqui para estudarmos mais um trechinho do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos nos basear de novo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 15, que é quando Jesus fala sobre colocar a candeia não debaixo do alqueire, mas num lugar onde todos possam enxergar. Então é a coragem de nós sermos a luz, né? E Jesus então fala nesse capítulo 5, versículo 15: ninguém acende uma candeia, uma vela, uma lamparina e coloca debaixo de um alqueire, ou seja, o alqueire é uma vasilha de medir cereais, né? Então, acende uma vela e coloca embaixo da vasilha, a vela não ilumina, né? Vai até apagar. E aí ele complementa, pelo contrário, coloca-se no velador, ou seja, num lugar apropriado, né? O velador é um suporte para lamparina, para vela, né? Então coloque
essa lamparina num lugar apropriado, e assim ela vai iluminar todos que estão na casa. E aí ele termina: brilhe assim a sua luz diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha que lindo, né? Jesus nos convidando para que nós façamos brilhar a nossa luz. E essa imagem tão simples da vela, da lamparina, mas que capaz de transformar o nosso interior. Essa passagem, que faz parte do sermão do monte ou da montanha, Jesus nos ensina exatamente sobre uma vivência espiritual que nós temos que ter no nosso dia a dia. E aí a gente vem com a pergunta, né? Estamos deixando a nossa luz brilhar ou estamos escondendo embaixo de uma vasilha? Estamos colocando a nossa luz num lugar onde todos podem enxergar ou estamos acovardados? Então, a coragem de ser luz é quando nós vamos abrir todo o nosso potencial de iluminação para que as pessoas sejam beneficiadas. Então, aqui a luz da vela, né, significa o bem que existe em todos nós. Todos nós temos uma partícula de bem. Pode não ser um bem grandioso, ainda meio fraquinho, meio tímido, mas nós temos muita coisa boa para ser doada para as pessoas. Também significa as nossas virtudes, todos aqueles talentos que o Senhor revestiu a nossa alma no momento da criação, que precisamos desenvolver e multiplicar esses talentos também, essas virtudes, essa iluminação, essa capacidade que nós temos de amar, de perdoar, de ajudar sempre que necessário. E todos nós possuímos essa luz divina dentro de nós. No momento da nossa criação, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, desprovidos de todo conhecimento, mas fomos destinados a uma perfectibilidade, a uma perfeição condizente com a nossa situação de seres espirituais criados por Deus. Ou seja, ninguém é desprovido de luz. Muitos, talvez, ainda não aprenderam a utilizar essa luz. E aí deixa a luz escondida. Nós muitas vezes fazemos isso também, né? Colocamos a nossa luz debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma vasilha, debaixo de uma sombra. Relembrando, alqueire é aquele recipiente para medir grãos, né? Uma tigelinha, né? Uma medida de cereais, né? Uma vasilha, né? E aqui, nessa parábola, nesse ensinamento de Jesus, ela representa tudo aquilo que esconde, que oculta ou que abafa, né? A nossa luz, a nossa luminosidade. É aquela insegurança que acerca o nosso coração, a nossa mente, muitas vezes, né? Aquele medo de se expor, ou então o medo de ser julgado, porque num mundo onde todos praticam o mal, onde todos ignoram o bem, onde todos não respeitam o próximo, aquela pessoa que age diferente é vista com um certo preconceito. Então, muitas vezes nós temos medo de sermos julgados, porque todo mundo pratica o mal, todo mundo ignora o bem. E como que nós vamos nos expor? Então, é a coragem de sermos a luz, né? No mundo cruel, no mundo egoísta, no mundo que julga as pessoas. E olha, muitas vezes também, por isso tudo também, nós temos vergonha de fazer o bem. A gente fica intimidado de fazer o bem, porque fazer o bem é ser diferente, e a gente não quer ser diferente das pessoas, com medo também de ser julgado. E também aquela dose, né, que a gente tem de egoísmo, né? Então a gente vai ignorando essa nossa luminosidade aí, vai deixando o egoísmo, orgulho, um certo comodismo espiritual, a gente vai se acomodando, né, na inércia, da falta de iniciativa, porque muitas vezes nós sabemos o que é o certo, o que é o bem, o que é o belo, mas nós escolhemos muitas vezes nos omitir, nos calar. É as tão faladas más escolhas que nós fazemos, né? Até a omissão, até a não ação, né? Deixa que outras pessoas vão fazer.
Isso acontece no dia a dia. Você vê uma pessoa necessitada ali, precisando de ajuda, às vezes a gente pensa, ah, vai ter quem ajude, eu vou seguir o meu caminho. Nós já falamos isso, né, na parábola do bom semeador, né, do bom samaritano. Você passa e acha que alguém vai ajudar e se omite. Ok, que nos dias de hoje nós não podemos fazer nada com a pessoa caída ou que está necessitada, ou que está desmaiada. Não é para pôr a mão, não é para fazer nenhum auxílio, mas é para providenciar um auxílio, para providenciar um socorro, né? Uma ligação, qualquer coisa assim. O que não pode é se omitir, deixar de ajudar, deixar de praticar. Quando nós nos negamos a ajudar, igual os dois personagens lá do Bom Samaritano, todos eles e nós também colocamos a nossa luz debaixo do alqueire. Tapamos a luminosidade. E aí vem Jesus e fala: não, não coloque embaixo da vasilha, coloca no velador, que é aquele suporte, né, no alto, para que todos vejam a luz. Então, colocar a luz no velador, no suporte, no castiçal que seja, é viver o evangelho na prática. É todos os ensinamentos que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, estudando o evangelho, participando de cursos, é para ser colocado em prática, senão não teria justificativa. Só saber por saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, é ser mais exemplo do que pregação, discurso, fala. Não precisa nem pregar nada, nem falar nada, nem divulgar nada. Basta agir. Agir com o coração. Nós não precisamos discursar, nem fazer chamamentos para as pessoas, tentar converter as pessoas, não. Isso vai afastar até, né? Como que a gente ilumina o ambiente? Com exemplos, com atitudes, sem abrir a boca muitas vezes. Então, é quando nós temos aquela palavra certa no momento certo, aquela palavra que vai consolar, que vai ajudar, que vai animar, aquele gesto de paciência que onde todo mundo desistiu, você vai lá e ainda tenta mais uma vez. Aquele perdão tão necessário que nós pratiquemos diante das ofensas, para que, em primeiro lugar, não carreguemos as mágoas. Em segundo lugar, que nós libertemos desse ciclo vicioso de ofensa, ausência de perdão, novas ofensas, ódio, ressentimento. Então, um perdão já vai trazendo muita iluminação para o ambiente. E às vezes, muitas, né? Às vezes não, quase sempre, aquele julgamento que nós temos o hábito nocivo de fazer de tudo. Nós julgamos as pessoas o tempo inteiro. Ou de atitudes, ou de comportamento, ou de crença, ou de escolhas que as pessoas fazem. Nós temos que parar de fazer isso. Nós não, olha, Jesus pregou tanto isso, né? Não julgar, porque quando nós julgamos, nós já condenamos. Nós nem perdemos tempo para tentar analisar a situação. O nosso julgamento serve para condenar. Então, a luz verdadeira, dessa iluminação que Jesus fala, ela não faz barulho, não traz consequências, mas ela vai aos poucos, no silêncio, na calma, transformando a nós, em primeiro lugar, e as pessoas que estão no nosso ambiente. Então, ela vai como que aos poucos se inserindo no ambiente e iluminando esse ambiente. Essa é a luz verdadeira. E é essa luz que a gente tem que ter a coragem de distribuir, porque ela está dentro de nós. Basta a gente apenas aprimorar. As sementes já estão aí. Precisamos adubar essa luz, demonstrar essa luz. E nos dias de hoje, esse ensinamento de Jesus serve tanto para os dias de hoje. Né? Jesus usa algumas figuras de metáfora aí do tempo dele, né? O alqueire, o velador, a luz de velo, o candeeiro, todas essas coisas eram do tempo de Jesus. Mas as metáforas, elas são para os nossos tempos, mais do que nunca. Todo o evangelho de Jesus é para os dias de hoje e para os dias futuros também, que é atemporal o evangelho. Para todos os momentos da humanidade, para todos os estágios da humanidade, o evangelho
ele é necessário. Então, hoje, nós estamos vivendo no meio de sombras. É a violência, é a intolerância, é o egoísmo, o individualismo, é a gente olhar só para as nossas necessidades. E é justamente por isso que a luz se torna necessária, porque quando a luz chega num ambiente dominado pelas trevas, as trevas deixam de existir. O que que é a escuridão? É a ausência da luz. Você está numa sala hermeticamente fechada e não passa uma réstia de luz, nada. Se você riscar um fósforo que seja, ele vai iluminar ali naquele ponto, ou na sala que você está, já deixou de existir uma parte, pelo menos, das trevas. Porque aquela luz apaga, abafa a escuridão. Então, as trevas nada mais são do que a ausência de luz. No momento que você insere a luz, a treva deixa de existir. Então, mais do que nunca, a luz espiritual ela é necessária nos dias de hoje. Em todas as atitudes do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, dentro da família, né? Você ser o ponto de equilíbrio ali com a sua luminosidade, sem alarde, sem se sentir superior. No nosso trabalho, aquela ação que nós vamos praticando no dia a dia, com muita ética, muito respeito, muita tolerância, e vamos até nas redes sociais, que é onde a gente tem mais desrespeito, porque ninguém está lá para nos impedir, todo mundo coloca o que quer ali, né? Então nós vamos espalhar respeito, não o ódio, não a intolerância. E aí vem aquela pergunta: no ambiente que eu estou, seja nas redes sociais, seja na família, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na casa espírita, na igreja, onde nós estivermos, as pessoas que estão ao meu redor, elas se sentem melhor ou pior com a minha presença? Que não tem nada mais desagradável que uma pessoa pessimista, que lamenta o tempo inteiro, que espalha raiva, rancor, maledicência ao nosso lado, não é? Então, as pessoas que dividem o ambiente conosco têm que se sentir bem. E o critério é esse: você está espalhando trevas ou luz? No Evangelho, segundo o Espiritismo, e no Evangelho em geral, tem um ensinamento que os Espíritos dão que o simples fato de você é, não fazer o bem, você já está reforçando o mal. E que nós somos responsáveis pelo bem que nós vamos deixar de fazer. Isso vai cair na nossa conta. Então, não é simplesmente você viver naquele ambiente sem fazer nada, onde todos estão desequilibrados, nervosos, agressivos, que sejamos o ponto de luz, a pequena chama de iluminação ali, né? Porque todo conhecimento que nós adquirimos, inclusive esse de ser a luz, traz responsabilidade para nós. E se nós não praticamos isso, nós vamos ser responsáveis pela ausência do bem que nós estamos deixando de criar, né? De desenvolver. A luz espiritual, ela vai aumentando à medida que nós vamos espalhando essa luz no nosso ambiente. Guardar esse ensinamento, esses conhecimentos, essa luz dentro do nosso coração, só para nós, vai fazer com que nós nos sintamos estagnados, espiritualmente falando, né? O progresso verdadeiro espiritual, ele acontece quando nós aprendemos, estudamos, aprendemos e aplicamos, primeiro na nossa vida, com o nosso coração, com o nosso entendimento, mas principalmente no bem comum. O que que é o bem comum? É o bem coletivo. Nós temos que pegar todo esse ensinamento que nós estamos adquirindo, desenvolvendo, esclarecendo, estudando, para a nossa vida, ok. Né? Temos que fazer isso sim, mas temos que espalhar isso em relação para que as outras pessoas usufruam desse bem também. Então, não é uma coisa que você pega, aprende, guarda e arquiva lá e está tudo bem.
tudo na vida, Jesus veio ensinar isso, né? Ele mesmo falou: olha só, eu vim para servir e não para ser servido. Olha que a grandiosidade de Jesus, ele nem precisava nada disso, mas ele trouxe esse ensinamento dizendo que nós temos que aprender a servir. E espalhar luz é uma das tarefas. Tem muitas tarefas, né? Mas nós temos que servir ao próximo em geral, no bem comum. Mas que próximo é esse? Todos que estão ao nosso redor, desde a nossa família até as pessoas que estão no mesmo ambiente, desconhecidos, mas estão lá. Se alguém precisar de ajuda numa festa, sei lá, numa sala de teatro, nós vamos deixar de ajudar? Claro que não, né? É desconhecido, mas a gente está ali para servir, do jeito que nós conseguimos. Né? Não é para providenciar, fazer o socorro com as próprias mãos, mas para providenciar o socorro, para esclarecer, para acudir aquela pessoa que estiver necessitada. Seja lá em que ambiente for, seja o relacionamento que nós. Sejam desconhecidos. De novo, né? A gente está falando de um ensinamento de Jesus, mas está casando com a parábola do bom samaritano. A pessoa que foi atendida ali era desconhecida. Ninguém sabia quem era. Não dava nem para julgar se era de classe social diferente, se era povo estrangeiro, porque ele estava seminu. Então, pelos trajes não dava para identificar. Estava desmaiado, então também não dava para ver o idioma, nada. Então, isso significa que a nossa luz tem que ser posta a serviço da humanidade, a serviço de todos que estão ao nosso redor. Até aquele vizinho chato que a gente não se dá bem, até aquele funcionário do prédio que às vezes é meio antipático, vamos espalhar a nossa luz da amizade. Às vezes só um bom dia dado com um sorriso já desarma a pessoa que está mal-humorada. Nós não sabemos os problemas que as pessoas passam, né? Quase sempre há uma grande necessidade por trás do mau humor. Quase sempre a grande necessidade de cura para algum transtorno, algum mal que a pessoa está passando naquele momento. Ela não está dizendo com palavras, mas está refletindo. Então, ninguém é mal-humorado à toa, ninguém é sem paciência à toa. Tem o quê? Todos nós temos as nossas inferioridades, mas quase sempre é por algum motivo, né? Então, Jesus nos convida a sermos fontes de luz no mundo. Vamos receber esse convite e partir para a nossa ação. Não precisa ser grandes coisas, grandes feitos que vai para a televisão, não, pequenas coisas, pequenas ações no nosso dia a dia. É nessas pequeninas coisas que a nossa luz vai se manifestando. E aí fica a reflexão final aí para a nossa fala de hoje, né? Estamos escondendo ou estamos revelando a nossa luz? Mesmo que ela tenha um brilho fraco ainda pela nossa condição espiritual não tão desenvolvida, não importa. Jesus nunca esperou perfeição. Jesus sempre espera a disposição de praticar isso. Ele sabia que nós não iríamos entender muita coisa, tanto é que ele mandou depois novos missionários para nos esclarecer. Ele sabe que nós vamos errar muito ainda, mas ele não está pedindo perfeição, ele está pedindo ação. Faça o que eu estou mandando. E são só duas coisas que ele pediu. Só duas coisas. Muito fáceis da gente fazer. É que precisa ter aí a disposição e a força, né? A inspiração, a sintonia com o alto. Duas coisas só. Amar a Deus, que é respeitar as leis de Deus. Respeite as leis de Deus, que são os mandamentos todos. E ame seu próximo como a si mesmo. São só essas duas coisas. Ele resumiu tudo que nós temos de ensinamento, do próprio Evangelho, de tudo, nessas duas proposições. Ame a Deus e ao próximo como a si. Cuide de você também. Então, desenvolva suas virtudes. Nós não temos nenhuma virtude completa ainda. Se tivéssemos, eu perdi a paciência. Não, não perdeu porque não tinha paciência. Ainda não temos a paciência. Não temos a humildade. Não temos nenhuma virtude completa. Se tivéssemos, não estaríamos aqui. Mas
Nós temos as migalhas não, as sementes das virtudes. Precisamos adubar, precisamos regar, precisamos dar condição para essa semente se fortalecer e crescer, e aparecer e dar bons frutos. Aí sim. Mas se nós escondemos tudo, as pequenininhas coisas que nós temos e guardamos para nós e não nos acomodamos espiritualmente, deixa que tem alguém que vai fazer, aí não vamos conseguir muita coisa, né? Então, não é esconder a luz, é revelar a luz. E se Deus me deu essa luz, é por alguma finalidade. Ele não deu simplesmente para somente nos iluminar, para adotar os dois mandamentos que Jesus nos ensinou aí, né? Ao próximo como a si mesmo. Então, distribuir essa luz para o próximo. E assim nós vamos encerrando, pedindo a Jesus, ao Senhor das nossas vidas, que nos ajude a não esconder a nossa luz. Ele que colocou essa luz em nossos corações, que possamos iluminar a todos ao nosso redor, com humildade, com amor e com coragem. Ser instrumento de paz, conforme diz São Francisco, né, na oração. Sermos instrumentos do bem, aonde nós estivermos. Que assim seja, então, graças a Deus, muita paz a todos. Obrigada. Então vamos partindo para a nossa segunda parte deste encontro, onde Jesus nos dá essa oportunidade de exercitarmos essa distribuição da luz, porque quando nós nos unimos em oração em benefício para alguém, nós estamos deixando a luz crescer em nosso coração e ser direcionada. Então eu convido a todos que se unam num só pensamento e coração, para que nesse instante os nossos melhores sentimentos, todo o amor que nós somos capazes de sentir, nós iremos ofertar a Jesus, para que Jesus possa utilizar as nossas energias, envolvendo nosso planeta em vibração de amor e de paz. Que cada coração humano possa ser envolto por sentimentos de amor, de compaixão, de esperança, de alegria, de fé, de aceitação e de respeito. Que nós possamos termos a coragem de enxergar as verdades das leis divinas e colocar em prática, para transformarmos o nosso mundo num mundo fraterno, num mundo de cooperação, num mundo melhor. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós possamos desabrochar o amor, olhar com compaixão o nosso próximo, fazer para ele o que nós queremos para nós. Por isso é que nós vamos desejando a saúde, o equilíbrio e a paz a todas as pessoas. Desejando que todos encontrem a força para superar as suas dificuldades, que aqueles doentes da alma possam encontrar a alegria de viver, o sentido da vida, que por mais que as dificuldades sejam tamanhas, porque sabemos que existem nesse instante pessoas que estão passando por situações muito, muito, muito dolorosas, muito difíceis, mas que essas pessoas possam ter a certeza absoluta de que se elevar o seu pensamento a Deus, que Deus irá envolver em vibrações de equilíbrio, de força, para que eles possam encontrar o que precisam para vencer esses obstáculos, essas situações tão difíceis. Porque o Pai nos dá coragem, o Pai nos dá fé, o Pai nos dá força para continuarmos, a acreditarmos que um dia tudo irá melhorar, mas que nós tenhamos essa coragem, essa força, essa fé, a esperança de saber aguardar. Vamos pedir para que os lares sejam envoltos em união, em harmonia, em respeito, para que as famílias possam se ajudar e crescerem juntas. Vamos vibrar
para que as religiões possam levar as pessoas a esse crescimento espiritual, levar as pessoas a serem indivíduos melhores, mais fraternos, mais corajosos. Vibremos agora para que as pessoas abram seus corações para a caridade, para que possam estender a mão ao faminto, ao nu, àquele que não tem esperança. Vamos vibrar para que portas se abram aos desempregados, para que a paz possa se estabelecer nos países em conflitos, vibrando por esses povos que precisaram se abrigar em outros países, que sejam acolhidos com respeito, com fraternidade. Vibremos pelos doentes do corpo para que recebam o lenitivo para suas dores, que possam encontrar o remédio, o tratamento que necessitam para sua cura, para sua melhora. A todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que tenham aceitação do seu retorno, que possam ser acolhidos pelas equipes espirituais, que possam encontrar o que eles necessitam para se reintegrarem à verdadeira vida. Aqueles que ficaram aqui, se despediram dos seus entes queridos, vibremos a coragem da fé, para que a fé possa aplacar a dor da separação desses corações. Vibremos pelos nossos casos particulares, por todos aqueles que nós sabemos necessitar de uma vibração, quer seja de amor, quer seja de paz, de fortalecimento, de equilíbrio, de fé, de saúde. Peçamos agora pelo nosso local de trabalho, pelas pessoas que convivem conosco, para que tenhamos paciência, o aprendizado da tolerância, da aceitação, da perseverança. Vibremos agora pelos nossos entes queridos, por aqueles que compartilham o lar conosco, que todos sejam envoltos por essa luz de Jesus. E agora, Jesus, nós te pedimos que nós possamos ser merecedores de recebermos dos teus mensageiros que estão aqui a transmissão de energias necessárias para o nosso fortalecimento físico, mental e espiritual. O passe é isso, é uma transfusão de energias, energias benéficas que nos devolvem a alegria de viver, que nos devolvem o bem-estar e a harmonia. Para isso, Jesus pede que abramos o nosso coração, que confiemos nele, que confiemos no Pai, e assim, através da nossa fé, possamos absorver esses fluidos benéficos, salutares e fortalecedores que estão emanando dessas mãos abençoadas dos mensageiros de Jesus. Eles espalmam suas mãos sobre as nossas cabeças e de suas mãos partem aqueles fulcros energéticos, aquelas energias que é como se fossem purpurinas brilhantes, vão tocando todo o nosso corpo e se transformando na energia que nós necessitamos. Cada órgão mais prejudicado ou em desequilíbrio vai absorvendo esses fluidos e se harmonizando, acalmando, fortalecendo, revigorando. Assim, as nossas células do corpo vão sendo iluminadas, os nossos órgãos vão entrando em equilíbrio, os nossos centros de força vão sendo abastecidos, gerenciando o bem-estar e o funcionamento de todos os nossos órgãos. O nosso corpo espiritual também vai se beneficiando dessas energias. E assim, essa nossa matriz, que é o corpo espiritual, também vai se fortalecendo, se envolvendo de luz, de saúde, de equilíbrio. E esses amigos queridos também envolvem a nossa mente, para que os nossos pensamentos sejam positivos, sejam otimistas, para que nós possamos, assim, desenvolver os nossos sentimentos amorosos, aprender a controlar, gerenciar as nossas emoções,
para que tenhamos o equilíbrio para vivenciar a nossa vida. Jesus querido, nós te agradecemos por essas energias benfazejas, por essa cúpula de luz que está se formando ao nosso redor, formando como se fosse um armazenamento de todos esses fluidos benéficos, e que nós vamos utilizando essas energias dentro de nossas necessidades. Agradecemos essa equipe que projetou sobre esta água esses fluidos intensos e transformou esta água no remédio que nós necessitamos. Agradecemos por toda essa energia que envolve o nosso lar, o local onde nós estivermos, formando aqui uma cúpula de luz, de proteção e de amparo. E assim, Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos a ajuda dessa equipe espiritual e agradecemos a Deus, esse Pai amoroso, que a cada dia, a cada minuto nos dá a oportunidade de recomeçarmos, de refazermos a nossa trajetória, de nos arrependermos, de nos corrigirmos, de melhorarmos, porque Ele não nos julga, Ele dá a oportunidade de nós nos reeducarmos e de sermos melhores. Nós vamos assim nos despedindo com os nossos corações abastecidos de bom ânimo, de coragem, de fé e de bem-estar. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje, realmente sentindo essas energias amorosas e rogando a Jesus que possamos estar mais uma vez reunidos aqui na próxima semana. Graças a Deus.